Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós tenhamos sempre a coragem e a boa vontade de reparti-la quando e onde formos chamados. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. Vamos iniciar com uma leitura do capítulo para a gente começar, a se inspirar para a reflexão. Os fariseus, vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles era doutor da lei. Para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Segue aqui no capítulo, no item 2, colocando: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então, nós vamos voltar ao Evangelho, mas fiquemos, por enquanto, com essas duas questões para começarmos a reflexão sobre amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente dá uma olhada nas nossas vivências, principalmente nos noticiários, nós vamos ver muitas questões conflitivas, ao ponto de um irmão vir a tirar, às vezes, a vida do outro ou agredir o outro de uma forma que a gente se choca, de uma forma agressiva, de uma forma que nos assusta e que nos fazem, às vezes, esquecer que não devemos murmurar, mas que acabamos murmurando sobre aquelas questões. Vamos vendo, às vezes, nas escolas, brigas mais frequentes entre os alunos, não só de escolas públicas, mas, às vezes, de escola particular, como já teve época aqui, que até a gente viu pela internet, pai mesmo de aluno se envolvendo em brigas do próprio filho e agredindo na porta da escola. Isso caiu na internet. Já caiu na internet menina que feriu a outra colega com algum objeto perfurante. A gente vê idoso, criança, sofrendo agressões. Vemos, se a gente for buscar brigas constantes, às vezes, no trânsito. Então, quando a gente para e olha, apesar da recomendação sermos de amarmos uns aos outros, o que a gente ainda vê? Nós ainda vemos a honestidade, o respeito, a compaixão sendo substituídos várias vezes, com frequência cedendo lugar ao desrespeito, à indiferença, ao predomínio da violência. As pessoas, às vezes, mal se suportam, mal se olham. E até a gente que se esforça, às vezes, mal percebe um ou outro. Outro dia, eu chegando aqui, até coloquei
para a irmã, falou, não, a próxima vez que eu estiver lá em cima, eu vou comentar. A gente fala de amor ao próximo, está atento a isso, mas às vezes a gente é engolido. Outro dia, eu chegando aqui, cumprimentei no dia do tratamento, na sexta-feira, as pessoas que estavam na mesa, não viu uma colega sentada do lado, né, Lia? Aí, no meio do tratamento, ela passou por mim e falou, eu fui brincar com ela, cumprimentar, ela falou assim, mas na hora que você chegou, você não me viu. Então, fica este exemplo, porque são gotas de amor que, às vezes, faz a diferença se a gente não estiver atento de dar. Isso vai fazer a diferença para a gente entender um pouquinho mais à frente, nas reflexões que nós vamos fazendo. Então, as pessoas, o que a gente vai observando, que às vezes a gente mal se suporta, que as pessoas explodem por poucas coisas. E quando a gente tenta ficar mais calmo, quando alguns de nós já conseguem desacelerar, se organizar, olhe lá se a gente não é chamado de lerdo, de bobo, não é? Quando a gente se põe mais amoroso e mais atento para com o outro, às vezes, quem sabe, não levamos algumas rotulações. Vamos observando que na relação do dia ao dia, não só falta o amor ao próximo, como tem faltado para nós, às vezes, decência, tem faltado benevolência, indulgência, compaixão. Tem faltado, às vezes, em doses grandes, a caridade, como Jesus nos ensinou. Desse modo, vai prevalecendo e permanece nos nossos lares, nas escolas, nas vias públicas, nas repartições de trabalho, né? Comportamentos, às vezes, inferiores e infelizes. E, infelizmente, muitas vezes, praticado por nós mesmos. Porque, às vezes, já conseguimos, em muitas horas, estarmos melhor, mas, em tantas outras, a gente ainda se desequilibra e se desarmoniza. Esses comportamentos inferiores vão extrapolando as paredes da nossa casa, das nossas instituições, e vão tomando, né, as vias públicas e vão se espalhando e se esparramando entre nós com uma constância tão forte, por nós fugirmos ao que Jesus nos solicitou a fazer, vigiar e orar. E isto vai provocando em nós o quê? Conflitos, dores, vai confundindo, trazendo sofrimento e incômodo para o nosso dia a dia. Então, nós hoje podemos perceber o quê? Que um tanto sofridos e cansados, nós já estamos querendo fazer um caminho diferente. Se vamos à internet, nós vamos ver campanhas para sermos diferentes. Nós vamos ver várias campanhas, vários cursos, inclusive, para a gente mudar o comportamento, ter um comportamento de gratidão, para expandir em nós o amor e a caridade, como Jesus nos ensinou, com bons olhos, com perdão, né, das imperfeições, compreensão das imperfeições alheias e com perdão. Nós hoje estamos, sim, mais afoito, querendo mais a amizade sincera, estamos buscando a solidariedade, a fraternidade, a união. Se ainda não estamos dando conta
de colocar isso firmemente em prática, nós estamos já mais sensibilizados a essa questão. Poderíamos dizer que hoje nós estamos igual ao filho pródigo, querendo um retorno à casa do Pai. E quando a gente fala que nós estamos igual ao filho pródigo, me recordo uma história em que um jovem muito afoito queria conhecer a Bíblia. E ele ele fala, como que eu vou fazer isso, né, para mim conhecer a Bíblia? Então, ele busca um padre para poder ajudá-lo a conhecer a Bíblia toda. E ele chega, na sua impetuosidade da juventude, e fala para o padre: Padre, vou te lançar um desafio. Me ensina a Bíblia enquanto eu fico num pé só. E aí, o padre diz para ele: meu filho, não posso te ensinar a Bíblia toda enquanto você fica num pé só. O jovem, movido pela sua vontade e pela garra característica da sua personalidade, ele busca um sábio e lança ao sábio o mesmo desafio. O sábio aceita o desafio e, numa posição de prudência e sabedoria, coloca para o jovem: filho, coloque-se na posição, fique de uma perna só. E ele, todo feliz, fica de uma perna só, porque ia começar a lição para ele aprender a Bíblia toda. E quando ele fica numa perna só, o sábio fala para ele: agora, por favor, comece a andar. Mas não pode pular. E ele fala: mas eu não consigo andar com uma perna só. E o sábio diz para ele: esta é a metade da Bíblia. E aí ele abaixa a cabeça e, na curiosidade, pergunta: mas e a outra metade? E o sábio responde para ele: a outra metade é só amor, é boa vontade. Então, a moral dessa história é que, se nós já tivemos comportamentos e temos ainda em alguns momentos comportamentos inferiores, infelizes, às vezes de pequenas displicências de nos colocarmos distante do orai e vigiai, e aí não darmos conta do amor ao próximo, a história vem, e aí a gente chega a um momento que a gente cansa dessa posição, porque essa posição, quando a gente não ama a si, não ama ao próximo, a gente gera mais conflito, mais dor nos nossos relacionamentos, e aí a gente tem vontade, como filho pródigo, de voltar à casa do Pai. A moral da história é que, para nós fazermos a conversão, para nós conseguirmos seguir amando a nós e amando o nosso próximo, como Jesus nos exemplificou e como nós vamos ver aqui hoje na reflexão, nós não podemos ir com uma perna só. Nós não podemos ir de um modo desequilibrado, incerto. Nós precisamos ir com prudência, com segurança. A caminhada com Jesus, o conhecimento, porque esse rapaz queria conhecer o Evangelho. Mas o Evangelho, ele precisa ser conhecido, mas, acima de tudo, ele precisa ser sentido e vivenciado. E para fazermos essas coisas, nós temos que ter pernas firmes. Nós vamos precisar de algumas asas que a doutrina nos coloca, que são as asas da razão e do sentimento. Se vamos ao capítulo em estudo, o item
vai nos colocar aqui, amar o próximo como a si mesmo, o item 4 do capítulo vai nos colocar que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, como nós lemos aqui no início, né, que Jesus coloca para os fariseus, quando fazem a pergunta para ele, ele fala do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e que o segundo é semelhante, amar ao próximo como a si mesmo. O capítulo vai aqui nos colocar que a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, é nestes termos desta orientação do capítulo que nós queremos seguir a nossa reflexão. Porque colocamos que inicialmente, se vamos à mídia, se ligamos à televisão, o que nós observamos ainda são, às vezes, irmãos com comportamentos inferiores. Por quê? Está aqui colocado, né? Está faltando, aqui está colocado. Quando praticarmos o amor, quando adorarmos a Deus sobre todas as coisas, ou seja, quando permanecermos na casa do Pai, a base, né, quando adotamos isso para a regra de conduta e para a base de suas instituições, não haverá mais ódio nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência. É neste sentido que Joana de Ângeles vem nos esclarecer que nós somos um feixe, inicialmente, nós éramos o quê? Um feixe de sensações. E muitas vezes nós ainda somos. Seguimos sendo um feixe de sensações. Temos um instinto que precisa ser a todo momento educado, depurado. Por isso a nossa meta é evoluir e nos aperfeiçoarmos. Joana vem nos colocar que o resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade, a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realização das emoções. E o Evangelho, se a gente vai ao capítulo em estudo, ele vai estar nos colocando que o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso. Se nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos dominar os nossos instintos. Nós precisamos de dar testemunhos de sentimentos, e sentimentos puros, elevados, sentimentos dentro desta proposta de caridade que Jesus nos apresentou, com benevolência, com indulgência e com perdão. Portanto, a sensação, como nos esclareceu Joana de Ângeles, é herança do nosso instinto dominador. A emoção, o sentimento é o nosso foco, né? É o nosso tesouro. Nós precisamos de focar no sentimento. Porque aqui está colocado no Evangelho que o sentimento é
Vou colocar aqui da forma que está. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Então, quando nós tivermos a capacidade de passar e olhar um irmão e nos sensibilizarmos com ele caído na estrada, significa que nós estamos elevando o nosso instinto, que nós estamos progredindo. Nessa conquista pelos sentimentos, temos que diária e exaustivamente nos questionar: até quando queremos ser somente o homem sensação? O homem que busca prazer, que busca satisfação material, que não alimenta o seu ser espiritual, que não educa o seu espírito, porque o corpo é comandado pelo espírito. E às vezes a gente acha que nós somos a matéria. Então a gente toma 3 banhos, a gente compra roupa para a matéria, para o corpo material. A gente alimenta 2, 3, 4 vezes, alimentando o corpo material. Mas e o corpo espiritual? O que nós fazemos? Quantas vezes oramos? Quantas vezes nos recolhemos no nosso quarto? Quantas vezes nos reconciliamos com os nossos adversários? Tudo advertência do nosso dileto mestre, para que nós possamos deixar de ser este homem sensação. Até quando vamos continuar nos ferindo com hábitos nocivos e desrespeitosos? Como a maledicência, como a indiferença, como o orgulho, como o egoísmo. Até quando vamos nos intoxicar com sentimentos negativos e inferiores? Não vigiar aquilo que assistimos, as vibrações que colocamos para dentro do nosso campo íntimo. Até quando nós vamos preferir uma saída, uma balada de mais inferioridade, ou às vezes nos recolher e fazer naquele dia uma leitura edificante? São questões que nós temos que estar nos perguntando. Se no começo nós éramos só instinto, vale dizer que estávamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas qual é o nosso ponto de partida? Realmente o nosso ponto de partida nós começamos como? Simples e ignorantes, né? Mas partimos assim, trazendo uma romagem de evolução para continuarmos na meta, que é progredir, como diz André Luiz, sempre para cima e para o alto. Também no capítulo em estudo, vai estar nos colocando num determinado item, não sei qual deles, fica aquele dever de casa para vocês descobrirem, que coloca que quando nós vamos dominando os nossos instintos e vamos depurando, né, os nossos sentimentos, colocando esses instintos à altura do progresso, e aí nós vamos nos tornando um homem mais sensível, um ser humano mais capaz de vivenciar a caridade como Jesus nos ensinou. O capítulo vai estar nos colocando assim: quando vamos apurando os sentimentos, ao ponto de não conhecermos a miséria da alma e do corpo, termos ligeiro os pés e vivermos como se transportados para fora de nós. Quando nós conseguirmos ir apurando os nossos sentimentos, nós vamos dar vivência de um amor que vai nos fazer
ao ponto de não conhecermos mais a miséria da alma e do corpo. Nós vamos ter ligeiro os nossos pés e vamos viver como que se transportados para fora de nós. Portanto, para vencer a meta, teremos que vencer os instintos que às vezes aquele homem pequeno, mesquinho, que ainda às vezes insiste em pulsar nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas ações. Para tal, nós vamos ter que fazer uma mudança de rota. E quando estamos num lugar e queremos sair daquele lugar, se está nos provocando algum desconforto, nós temos que tomar uma decisão. É sair ou ficar, não é verdade? Se estamos nos dirigindo para um determinado caminho e a gente se dá conta que pegamos a direção errada, nós temos que fazer a conversão. Porque vamos supor que o caminho é para o norte e nós estamos nos dirigindo para o sul. Nós temos que fazer a conversão. Nós temos que voltar. Nunca é tarde para nós fazermos a conversão na nossa vida. Não importa se até agora nós percorremos ou ainda estamos perdidos na estrada do desequilíbrio, das emoções. Às vezes, estamos lá, nossa, hoje eu fui por instinto, eu fui impulsivo, eu fui descontrolado. Nada disso tem importância. Errar faz parte do processo de evolução. O que nós não podemos é permanecer caídos no erro, porque Jesus está sempre amigo, pronto para nos auxiliar. E dizer que é fácil evoluir, é fácil educar o nosso espírito, ampliar, expandir os nossos sentimentos? Não, não é fácil para nós, é muito difícil. Mas não é impossível, porque o Mestre amado nos colocou: estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, nós não estamos sozinhos. Quando Jesus, na passagem de Lázaro, que ele, lá na Bíblia fala que ressuscitou Lázaro, ele não tirou a pedra do túmulo. Aquele serviço de tirar a pedra era de quem estava ali. A missão de Jesus era muito mais grandiosa do que tirar a pedra. O auxílio dele era muito maior, né? Ele tinha uma grande lição, um grande aprendizado para nos passar naquele momento. E nós vamos tirar do nosso coração a pedra para que Jesus possa nos orvalhar com o seu recurso amigo, para nós trabalharmos, evoluirmos, ir nos depurando em forma de sentimento, deixando para trás esse homem instinto, sensação, que às vezes ainda quer prevalecer nas nossas ações e nos nossos comportamentos. Em todas as curas que realizava, Jesus sempre apresentava aos enfermos a seguinte questão: não peques mais. Equivale dizer, não volte a se equivocar. Não volte a se desviar do foco da casa do Pai. Não deixe de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, para amar a Deus, amar ao próximo, nós vamos ter que passar pela lição primeiro de amar a nós mesmos. O que representa para muitos de nós mudança de rota
nós precisamos, às vezes, olhar velhos hábitos, velhas posturas. Neste sentido, vale a gente olhar, dar uma olhada, uma refletida de como nós temos usado o nosso livre-arbítrio. O que nós temos escolhido para estar colocando na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que nós estamos sendo capazes de escolher a gratidão? De termos o bom hábito de levantar e agradecer 3 coisas, que seja em cada dia? Será que nós estamos tendo o bom hábito para poder fazermos o exercício de amar ao próximo, de orar pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, de fazer uma boa leitura? Então, nós temos que olhar e ver quais as escolhas nós estamos pondo no nosso caminho. E se essas escolhas estão, de fato, sendo uma escola para o nosso espírito. Refletir nas nossas escolhas sem nenhum propósito, só para ficar nos culpando, nos punindo, nos chicoteando, não vale a pena. Não é para isso que nós precisamos parar e olhar sobre as nossas escolhas. Precisamos refletir com o propósito de cristão de nos conscientizarmos das escolhas estabelecidas, buscando, se for o caso, um estímulo para tomarmos uma rota e estabelecer um proceder o mais próximo do proceder de gente de Cristo em ação. O mais constante, porque nós somos inconstantes, nós somos luz e sombra. E se nós não tivermos programa que nos ampare para que a gente possa permanecer num comportamento de fato, de amor para conosco e para com o próximo, nós nos dispersamos. Então, por isso que nós precisamos, às vezes, de uma rota, de um roteiro, de um caminho. E isso pode ser várias coisas. Pode ser grupos de estudos desta casa, pode ser boas leituras, pode ser auxiliar em algum tipo de trabalho aqui dentro, pode ser começar a fazer o culto no lar, na sua casa. A mudança de rota para nos sensibilizarmos, a oferta é muito grande. Hoje ainda temos também a facilidade da internet. Mas será que vale a pena todo o esforço para a gente sair de casa, vir aqui para o Marta, frequentar um grupo, procurar orar 3 vezes ao dia, ler, estudar, buscar algum trabalho no bem? Será que vale a pena ficar vigiando, orando como Jesus colocou? Será que vale a pena? A resposta não sou eu que vou colocar, a resposta está aqui no capítulo em estudo, em reflexão, que vale a pena chegar em casa e dar uma lida. A resposta, se vale a pena para abraçarmos com afinco a depuração dos nossos sentimentos, combatendo o homem instintivo que somos, para que nós possamos realizar o amar ao próximo como a si mesmo, o capítulo coloca: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, a evolução, a elevação gloriosa. E então,
que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, está no capítulo em estudo que vale a pena nos esforçarmos. Vale a pena a educação do ser que somos, seres espirituais. O capítulo, eu estou colocando, que fica o dever de casa, se nós formos ler detalhadamente, ele vai nos falar da lei de amor e desse sentimento depurado de benevolência, de indulgência, de compaixão. Desse amor, harmonia, que ainda estamos em fases iniciais, arranhando na direção desse amor. Mas o capítulo em questão também lindamente vai nos colocar em uma determinada parte que nós já somos capazes de dar testemunho de alguma forma de amor. Então, o que nós precisamos é de parar com aquelas culturas de anti-amor, tipo os adolescentes que falam assim, não vem me pagar mico não, não é? Só você vem me dar um beijo na porta do colégio. As famílias se ligam e, oi, tudo bem? Tá, então tá, tchau. Ninguém fala, oi, um abraço, um beijo, ou te amo. Por que não? São oportunidades, e é neste sentido que eu volto o exemplo da irmã Lia. Eu cheguei aqui, correndo, atarantada no dia, fez falta para ela o meu olhar. E na hora que eu fui dizer a ela o olá, ela me cobrou. Mas você, quando chegou, não me viu. Então, muitas vezes, esse exemplo serve para nós. Às vezes, um irmão, um filho, um vizinho, um olhar já vai fazer diferença. Nós temos que superar essa questão. Ah, mas eu tenho sangue italiano, eu sou assim mesmo. Ah, eu rodo a baiana, não é? Nós temos que superar. Eu sou muito crítica, eu sou muito exigente. Vamos baixar a guarda e vamos tentar deixar esse homem instinto que sente, que é, que faz, de lado, para sermos mais a pessoa sentimento. Aquele que dá, aquele que acolhe, aquele que recebe. É no cultivo e na prática do amor que conseguiremos eliminar o egoísmo que se infiltra em nossas questões pessoais, familiares, sociais e culturais. Se nós conseguirmos andar pelas vias com a guarda mais baixa, olhando os nossos irmãos, encarando e não tendo, às vezes, o preconceito, nós, às vezes, vamos começar a difundir uma corrente de mais amor pelas vias públicas. Dizem que quem ama Jesus e quem encontra Jesus nunca mais é o mesmo. Madre Teresa, quando orava ao pé da cruz, viu um escrito pequeno que dizia: tenho sede. E se questionando pessoalmente nas suas orações diárias, ela começou a pensar, a refletir e ela começou a questionar: como eu tenho saciado a sede do Cristo? E para encontrar resposta, ela deixa a casa monastérica e inicia o seu trabalho com os pobres em Calcutá. Um dia, voltando do trabalho que ela realizava, ela encontrou pela estrada um homem muito machucado e agonizando. E ela para e começa a limpá-lo, a cuidar dele, e ele vira para ela e coloca para ela:
qual a sua religião? Ela responde: a minha religião é o amor. E ele pergunta: quem é seu Deus? Ela responde: meu Deus é você. Se eu não te amar, meu Deus é uma realidade muito longe de mim. Por que a senhora age assim? Está cuidando de mim? E ela coloca para ele: porque agora eu conheço Jesus e amo como Jesus amou. Chico Xavier também teve esse encontro especial com Jesus. E mudou de rota e, na mudança, exemplificou o amor com um trabalho dedicado e perseverante. Ao ser inquirido por repórter como que Chico estava sempre sorrindo enquanto ele tinha tantas dores pelo corpo, ele respondeu: o corpo é meu, eu posso sentir dores, mas o semblante é do próximo, então eu preciso sorrir. Pode nos restar a dúvida se nós seremos ou se temos 1/1000, do amor que esses discípulos, que aqui nós citamos, Madre Teresa e Chico, exemplificaram e testemunharam. Mas, como colocou no capítulo em estudo, todos nós temos a centelha divina do amor em nossos corações, pronta para germinar, pronta para ser regada por nós, pronta para nós fazermos ela pulsar e sair e dar testemunho. Ontem, no nosso grupo, aqui eu acho que do ERJ, chegou na minha caixa uma historinha que falava sobre uma tribo africana que, quando as pessoas erram, eles levam a pessoa que errou para o centro e todo mundo em roda vai colocando para a pessoa que cometeu o erro as coisas boas que ela já realizou. Esta é também colocando, lá na história, no vídeo, que eles têm essa atitude porque eles partem do pressuposto que quando a pessoa erra é porque ela está longe da sua essência. Ela se desconectou da sua essência. Então, aos outros colegas da turma irem falando para ele tudo de bom que ele já fez, ele vai se reconectando com a sua essência. Essa história exemplifica para nós a mudança de rota que Jesus quer que nós façamos, para podermos vivenciar o amar ao próximo como a si mesmo. Porque Jesus amou, dando esse exemplo aqui, de caridade, de benevolência, de indulgência e de perdão. Jesus não via o pecado. Ele via o pecador. Não é? Ao ver Maria de Magdala, ele não olha a mulher equivocada pelo amor. Ele vê um ser desejoso de mudar de rota. Ele não viu o que ela tinha feito até então. Nós, ao contrário, se alguém faz uma coisa errada conosco, a gente foca no erro. E a gente cobra, e a gente exige, não é? E esquece toda a obra, toda a questão, às vezes,
bacana que aquela pessoa já fez conosco, já foi capaz de realizar. Então, que fique para nós esse exemplo, que nós não coloquemos o foco no erro, que nós possamos valorizar a pessoa, porque todos nós temos o lado bom, todos nós vamos evoluir. O que nós precisamos é de carinho, de amor, de atenção. Estarmos de mãos dadas uns com os outros para nós seguirmos, porque sozinho nessa estrada vai ser muito difícil. Que nós possamos buscar a vivência do amor, esse amor harmonia, esse amor pureza de coração, esse amor que quer o bem do outro. Afinal, o amor é capaz de revigorar, restaurar, alegrar, animar e fortificar. Como estamos fazendo a reflexão do capítulo, amar o próximo como a si mesmo, eu vou terminar com uma parte do capítulo, que é o item 12, que nos coloca assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Na terra, a caridade, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus os encargos de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Que nós possamos ficar e fazer a opção pelo amor, que nós possamos abraçar essa luta de dominar a nós mesmos e de nos tornar homens, espíritos mais purificados, mais capazes de dar testemunho de benevolência, de indulgência e de perdão em todos os espaços que nós ocupamos. Que assim seja.